3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar alinhados com a vontade de Deus, conhecendo este Deus tão maravilhoso, este Deus santo, este Deus puro, este Deus fiel, este Deus justo, este Deus leal, este Deus de amor, este Deus triuno, este Deus que se revela a nós, este Deus que nos ouve, este Deus que nos recebe, este Deus que nos ama e nos acolhe. Sim, nesta série de programas estamos conversando sobre o nosso Deus, sobre os fundamentos da nossa fé. E no programa de hoje conversaremos sobre o Espírito Santo. Isto mesmo, cremos no Espírito Santo. Você crê no Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo nas Escrituras? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto, pronto para que o Espírito Santo revele a você quem Ele é. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a palavra de Deus é tão linda, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é a verdade e nós podemos conhecer Deus através da sua palavra. Nós podemos conhecer seu amor, seus atributos e o próprio Deus. A essência do próprio Deus nós podemos conhecer em sua palavra. Nós vamos ver que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento nos falam deste Deus triuno e nos falam do Espírito Santo de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Sabemos que Deus é Espírito, Espírito eterno, Espírito pessoal, Espírito onipotente, onipresente, onisciente, Espírito que abrange, que está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é onipresente, que sabe todas as coisas. Ele é onisciente e que também tem todo o poder. Ele é onipotente. Nós vamos ver que aqui no Antigo Testamento nós vemos o Espírito Santo ali. Não é uma inovação do Novo Testamento. Não é algo que surgiu no cristianismo. Olhe que Davi fala do Espírito Santo. No Salmo 51, dos versículos 11 ao 13, nós lemos assim: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Não me lances fora da tua presença. Neste salmo, Davi está fazendo uma confissão de pecados a Deus. Davi havia feito um pecado tão grosseiro. Ele havia adulterado com Batseba. E Batseba ficou grávida. Então ele queria tirar a responsabilidade da criança e do seu ato diante de toda a nação. E ele deu um jeitinho de Urias assumir a paternidade daquela criança. Mas Urias não foi em casa, ele estava na guerra. Ele tinha sido recrutado para a guerra. E ele era tão correto que ele não foi em casa. Davi, então, manda uma carta para Joabe, seu comandante do exército, dizendo, em outras palavras, coloque Urias na frente da batalha e que ele morra. E assim foi. Urias morreu na batalha. Mas morreu pelas flechas do inimigo, mas pelo comando de Davi. E Deus não é enganado por nada. Deus não se engana, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele vai colher. E então Davi traz Batseba, se casa com ela, nasce a criança morre.
Depois nascem outros filhos de Batseba. Mas Davi, quando se arrepende, escreve este lindo salmo, o Salmo 51. E ele diz: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Sim, Davi sabia, ele viu Saul, quando Saul rejeitou o Senhor, quando o Espírito Santo se retirou de Saul, um espírito maligno vinha atormentar o rei Saul. E só quando Davi dedilhava a harpa e louvava e adorava a Deus, ele tinha sossego daquele espírito atormentador. Não sei como está a sua vida, mas se você está fora dos caminhos do Senhor, o inimigo atormenta. A culpa, e pesadelos, e pânico, e medo, e tantas outras coisas. É necessário orar como Davi: perdoa-me e torna-me dar o teu Espírito, a alegria da tua salvação. Davi fala do Espírito Santo. Ele fala desse Espírito de Deus que habita em nós e que nos traz paz. Quem nos dá paz é o Espírito Santo. É Ele. Nós vamos ver que Isaías também fala do Espírito Santo. O Antigo Testamento está repleto de profetas, de autores bíblicos que nos falam do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa. Deus triuno é um só Deus, mas a mesma essência. Mas são três pessoas. Três pessoas distintas em uma comunhão tão perfeita. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é um vento, ele não é um sopro, ele não é um fogo, ele não é um poder, se bem que ele tem todo poder, ele se manifesta como o vento, como o fogo, e como esse calor que nos toca, que nos arrebata, mas ele é Espírito pessoal. Nós vamos ver Isaías falando do Espírito Santo no capítulo 63 do seu livro, dos versículos 10 ao 14. Lemos assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para fazer para si mesmo um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim, guiaste ao teu povo para te fazeres um nome glorioso. Que coisa linda! Isaías aqui está trazendo ao povo a história da travessia no deserto. Aqui está trazendo ao povo a lembrança de que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, guiou o povo, esteve com Moisés em todos os milagres ali no deserto, aqueles 40 anos. O Espírito Santo, aqui no Antigo Testamento, ele diz: eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo de Deus. E fala também, né? Onde está o que pôs no meio deles o Espírito Santo? Ali estava o Espírito agindo, aquela nuvem que cobria o arraial de Deus, aquela nuvem que tinha vida, que caminhava, levando o povo de um acampamento para outro, aquela nuvem que à noite se tornava uma grande coluna de fogo, trazendo luz e calor para o povo. Aquela nuvem era a presença do Senhor, aquela presença gloriosa que se colocava na tenda da congregação, onde Moisés falava face a face com Deus.
o Espírito de Deus estava ali com Isaías no deserto. Nós vamos ver que no Novo Testamento, o primeiro ali a falar do Espírito Santo vai ser João Batista. Olha o que ele diz em Mateus 3, versículo 11, nós lemos João dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista anunciou que Jesus, que vinha logo após ele. Quem veio depois de João Batista? Quem os judeus, na sua história, podem apontar como aquele que, nos dias de João, foi apontado por Deus como Cristo? Quem? Só Jesus de Nazaré. E João disse: eu vos batizo com água, mas logo depois de mim vem aquele que eu não sou digno de ser o escravo dele, de desatar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João era para o arrependimento, mergulhar nas águas e levantar-se, emergir em morte para o eu, para o mundo, para o pecado e emergir, sair da água como uma nova pessoa, limpo, lavado, arrependimento, busca de Deus, pureza. Mas o batismo de João era só para o arrependimento. Precisava de haver agora no coração a presença de Deus. Como? Pelo Espírito Santo. Assim como lá no Antigo Testamento, Moisés impôs as mãos sobre 70 homens e eles receberam o Espírito Santo e eles profetizaram no tempo de Moisés. Agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo viria sobre toda a carne para cumprir a profecia de Joel. Então, João Batista profetizou: o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mergulhar no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, esponjar-se do Espírito Santo, encharcar-se desta doce e maravilhosa presença que muda o jeito de falar, que muda o jeito de pensar, que muda o jeito de vestir, que muda o jeito de ser, que muda o jeito de agir, que muda completamente a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus. Este Espírito que ensina, que fala, e nós vemos que aqui no Novo Testamento houve este batismo. Jesus disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Fiquem. E eles ficaram orando. E em Atos, no capítulo 2, nós vamos ver isto acontecer. Jesus disse que os seus discípulos haveriam de ser batizados também no nome do Espírito Santo. O batismo de Jesus, o batismo que confirma nesse ato visível, uma graça invisível que recebemos no batismo cristão, também o nome do Espírito Santo de Deus. Mateus 28, 18 a 20, lemos assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Amém. Jesus, então, antes de ascender aos céus, ele disse: eu tenho todo o poder. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Agora eu envio vocês. Eu envio vocês para que vocês vão por todo o mundo. Vão, preguem o Evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os, confirmando. Talvez você já aceitou Jesus. Talvez você já entregou sua vida a Cristo
mas não está numa igreja, não foi batizado, está faltando. É necessário, é palavra de Deus. Ele diz que tem de crer e ser batizado. É necessário que os anjos fotografem o seu batismo. É necessário que Satanás e seus demônios também fotografem o seu batismo. É necessário que os homens, haja testemunhas, vejam o seu batismo. É necessário que seja confirmado. Quando há um casamento, não tem de ter testemunhas. O casamento não é uma aliança até a morte e tem testemunhas ali para assistirem aquele sim que aquele homem diz àquela mulher e se tornam marido e esposa. Até que a morte os separe, tem de ter testemunhas. É uma aliança. O batismo é firmar-se esta aliança com Deus. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, emergimos no sinal de que morremos para o mundo, morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida, cheios do Espírito Santo, tendo este Espírito habitando em nosso coração. E Jesus disse que o Espírito Santo estaria com eles para sempre. O Espírito Santo está conosco, ele não nos deixa. De noite, de dia, nas lutas, nas provas, nos momentos de alegria ele está conosco. Nos momentos de luta, ele também está conosco. Ele nos ensina, ele nos fala, ele nos consola, ele nos exorta, ele nos traz paz, ele nos traz ensino, ele nos traz a vontade de Deus. O Espírito Santo é o nosso mestre, o Espírito Santo é nosso companheiro, o nosso paráclito, ou seja, aquele que jamais nos abandona. Em todo tempo está conosco. E Ele é o penhor, Ele é a garantia da nossa salvação. Ele é, podemos dizer assim, o nosso passaporte celestial. Você vai viajar, para entrar no avião, você tem de mostrar a sua passagem comprada. E você tem de mostrar a sua identidade com foto, para que seja confirmado, sim, você comprou essa passagem, você pode entrar no avião. Assim na salvação, no batismo, nós confirmamos que nós pertencemos ao Senhor. E o nosso passaporte é exatamente o Espírito Santo que habita em nós. É o selo. A passagem foi comprada. Jesus já nos deu a passagem. Nós precisamos recebê-la e apresentar. Ele comprou a passagem no meu nome. Meu nome está no livro da vida. Amém? Vamos ver no Novo Testamento que Jesus era conduzido pelo Espírito Santo. Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Olha o que está em Lucas capítulo 4, versículo 1. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo. Ou seja, Jesus estava aqui como homem. E ele nos mostra como podemos vencer o pecado, as trevas, o mal, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá força. O Espírito levou Jesus para o deserto e esteve ali com ele para ele vencer a tentação. Nós vencemos a tentação no poder do Espírito Santo e com a palavra de Deus, que é a nossa espada. Temos de saber manejar esta espada. E é o Espírito Santo quem nos ensina. O que você vai fazer é ler a Bíblia. Olha, não troque a leitura da Bíblia pelas mensagens que você ouve. Você tem de ler a Bíblia. Você tem de se debruçar sobre ela. Você tem de buscar a Bíblia. Você, junto com a sua família, busque. Porque você vai ver que o Espírito Santo nos ensina. Ele vai te ensinar, te revelar as coisas lindas das Escrituras.
Em João 14, 26, nós lemos: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. O Espírito Santo nos faz lembrar. Eu devo ler, eu devo estudar, mas o Espírito Santo vai me lembrar. Ele traz luz, ele nos ensina de uma forma tão gloriosa que nunca mais a gente esquece. Ele nos dá a lição que nós precisamos. Você aprende com os outros, sim, mas aquilo que você aprende direto com Deus, você nunca esquece, porque o Espírito Santo nos ensina. E nós vamos ver aqui no Novo Testamento quando aconteceu a descida do Espírito Santo, quando se cumpriu a promessa do Antigo Testamento, a promessa de Joel, capítulo 2, que o Senhor diz: naquele dia derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Indiferentemente serão crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, sobre todos. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. E isto aconteceu em Atos, capítulo 2, de 1 a 4. Vamos ler? Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Que dia maravilhoso! Que cumprimento estupendo, tremendamente maravilhoso e real foi aqui naquele cenáculo. Nós vimos que o Espírito Santo veio. Estavam reunidos cerca de 120 irmãos. Ali tinha criança, adolescente, famílias, adultos, velhos. E ouviram um som como de um vento impetuoso que encheu a casa. Imagine aquele barulhão, aquele vento. Uau! E apareceram, ouviram, depois viram línguas como de fogo sobre a cabeça de cada um. Não pulou as crianças, não pulou os adolescentes, não pulou os jovens, mas sobre cada um. Não pulou as mulheres, elas também foram cheias do Espírito Santo. E mudou o seu jeito de comunicar. Passaram a falar em outras línguas. Outras línguas. Ou seja, o Espírito Santo nos leva para uma dimensão superior àquela que nós vemos. O Espírito Santo nos leva a viver uma vida vitoriosa, a viver uma vida acima da mediocridade, acima do que nós podemos ter com os nossos dons naturais. Olha a vida vitoriosa através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, de 29 a 32. Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui o Espírito Santo traz uma ética de vida com as palavras. Não falar bobagem,
não falar coisas feias. Você não tem de repetir o que o mundo faz. Não passe nas suas redes sociais aquilo que é feio, aquilo que é mundano, aquilo que é carnal. Mesmo que você queira ensinar alguma coisa para alguém, não passe. Não saia da nossa boca, não entre em nossos olhos, nossos ouvidos, aquilo que não é de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo. Podemos entristecer o Espírito Santo quando pecamos, quando deixamos de ouvir a voz de Deus para fazer a nossa própria vontade. Você quer viver no Espírito, você quer viver em alegria, você quer viver nessa dimensão de santidade? Vamos ser cheios do Espírito? Louve, adore e ore. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Oh, como eu preciso de uma vida santa, de uma vida pura na Tua presença. Perdoa-me, lava-me, limpa-me. Espírito Santo, enche o meu coração. Enche-me com a Tua paz, enche-me com a Tua alegria. Enche-me com a certeza da Tua presença e da Tua salvação. Sou Teu. Lava-me, limpa-me, dá-me santidade. Sou Teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Se você orou de verdade comigo, o Espírito Santo te enche e te faz uma nova criatura e te faz santo em Cristo, trazendo alegria ao coração do Pai. Amém? Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá! Ok, pastora? Ok.